A partir de agora, você acompanha o programa do Instituto Usina de Sonhos. Um programa voltado às boas práticas em diversas áreas: cultura, educação, saúde, esportes, turismo e muito mais. Instituto Usina de Sonhos, por um mundo melhor. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui novamente. Estamos aqui no Instituto Usina de Sonhos, hoje com a célebre presença aí do senhor Regis, um dos melhores alunos aí do Instituto na parte esportiva, e ele foi convocado aí a pedido do mestre José Eduardo, a pedido da galera aí da academia também, para dar uma entrevista para a gente, para contar um pouco dessa história dele dentro do Instituto, dentro das artes marciais, dentro do esporte aí, para falar um pouco do que o esporte fez pela vida dele, né? Legal, Regis? Pode falar alguma coisa aí. Mas que cena, não? O mestre entrevistando o aluno é demais, né? Mas, eu agradeço o convite, né? Para estar participando aqui dessa entrevista, contar um pouco da minha história, né? Legal. Gostaria de agradecer também a Karina, que está fazendo grandes entrevistas, está fazendo um grande trabalho aí. Ela está numa gestação aí e estamos aguardando o retorno da profissional, porque a gente é o quebra-galho aqui já, tá? Nós se vira aqui. Tá bom. Então vamos lá. Regis, conta um pouco pra gente como que foi o primeiro contato assim, com as artes marciais, como que você conheceu e tal. Rapaz, artes marciais, acho que todo mundo assim, meio das antigas, entendeu? Eu não sou tão velho, né? Mas posso falar das antigas. Nascido com quantos anos hoje em dia? Hoje eu tô com 33. 33 anos. As artes marciais você conheceu, tinha quantos anos de idade? Eu devia ter uns de 3 para 4 anos, eu acho. Nossa, eu me lembro novo. Porque era assim, né? Naquela época eu já nasci e criado no sítio, né? No meio dos boi, vaca, né? Na roça, né? E televisão naquela época, né? Tudo preto e branco. Os filmes da época, o que era forte, né? O filme do Bruce Lee. Hollywood. Então, o contato com luta, arte marcial, esse foi o primeiro, né? Vendo os filmes do Bruce Lee. Legal. E como que você conheceu o jiu-jitsu? O jiu-jitsu é uma história interessante, né? Porque eu morava no sítio, né? Estudava à tarde, né? Vinha de manhã para a cidade, voltava para casa à noite, pro sítio. Só que aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer um curso de digitação, computador, né? Mexer com computador. Legal. Na época tinha isso aí, hoje em dia não tem mais. Tinha, né? Era computador, não era máquina, do Zé da máquina. Sim, o meu era máquina ainda, o meu é máquina ainda. E aí, nesse meio tempo, quando tinha intervalo, a gente podia mexer um pouquinho, né? Na internet lá, né? E um amigo em comum, porque eu não sabia mexer, né? Veio na internet, normal, mostrou um vídeo pra mim. Ele falou, dá uma olhada nessa luta aqui. E era o Minotauro contra aquele americano grandão, o Bob Sapp. O cara era um gigante, né? E o Minotauro perto dele, nanico. Chamou a atenção E sua. eu, vendo aquela luta, falei, vai morrer, né? O cara vai matar ele. Eu vi que ele apanhou, e no final ele ganhou lá, esticou o braço do cara. Eu não sabia direito o que era, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas como que esse pequenininho conseguiu ganhar, né? E aí você foi surgindo assim, eu nem sabia que era jiu-jitsu, eu fui saber bem depois, mas foi o primeiro contato meu com jiu-jitsu, foi assistir nessa luta. Que legal. Em 2003, meados de 2003, 2004. Uma luta histórica, uma grande luta. Roda até hoje. E como que foi seu primeiro treino? Nossa, o primeiro treino eu sofri, né? Acho que tinha acabado de te conhecer, né? Por um amigo em comum, né? O Abimael. Não sei se ele tá pra sua idade aí, mas se tiver... Você vem aqui também, viu, contar suas histórias. E ele falou, você conhece o João Fernando? Eu falei, não conheço. Ele falou, então, ele dá aula da mesma luta que o Minotauro luta, jiu-jitsu e tal. Eu falei, jiu-jitsu? Então. E aí comecei por coincidência, na locadora Lan House que tinha na época, você passou lá, né, pra ver uns cartuchos de videogame, uma coisa assim, né? Sim. Aí nós conversou meio rápido, ele falou, não, vai lá no treino. No treino lá pra gente ver e tal, né? Aí eu apareci. Né? Só que eu consegui lutar 10 segundos na época, na primeira vez que eu entrei no tatame, porque eu era bem doente, né? Nessa parte Você não tinha fôlego? Não, era doente mesmo. Você tinha asma, né? Eu tinha asma, eu tinha bronquite, tudo que você imaginar de doença respiratória eu tinha.
Conta então um pouco pra gente como que foi que o jiu-jitsu e o esporte, né, melhorou sua saúde. Conta como que você era antes do jiu-jitsu, como que era? Então, antes eu não tinha essas brincadeiras de criança normal. Eu não podia correr, não podia fazer nada, sabe? Quando eu morava no sítio, a minha diversão Você já nasceu com asma forte, já então? nasci bem complicado. Então, a minha diversão era o quê? Era andar a cavalo, né? Andar de carroça, trator, essas coisas. Eu não podia correr, entendeu? Aí eu já Corria, faltava fôlego. faltava fôlego. E quando eu comecei no jiu-jitsu, né? Eu lembro que você me falava, você respira errado, não é assim e tal, ó, vai devagar, assim. E isso foi aumentando a minha capacidade, né? Aí eu fui no 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, até aí foi melhorando, né? Foi Até fazendo que, um aí eu não parei trabalho, mais. foi fazendo um trabalho muscular devagar e aquilo foi melhorando. E pra sua ver que saúde. coisa, né? Como é que o esporte é importante na vida da gente, né? Porque a vida inteira eu sempre tomei remédio e nunca curava, entendeu? E o esporte curou. Nunca mais me deu depois Você disso. tomou uma época bastante antibiótico, deu problema. Antibiótico, quando morava no sítio, a gente meio que tinha uns pai caipira, né? Doutor caipira que fala, né? A gente tomava chá de casca de árvore, foi, essas coisas, que era Coisa o que natural, tinha, né? Coisa era natural. o que tinha, né? Porque a gente não conseguia vir pra cidade, né? Vinha pra cidade uma vez por mês, Sim. naquela época, né? E o seu peso, quando você começou a treinar, eu lembro que você era bem magrinho, você tinha um corpo bem Eu fragilizado assim. Era só pele e osso. Você tinha quanto que você pesava no começo e quanto que você ficou pesando depois? Como que foi esse negócio? Na época que eu comecei, eu devia ter uns 55 quilos, 55, 60. Hoje em dia você está com quanto? Hoje eu tô com 75, né? Nossa, Está. senhora, subiu. Subiu de Nem categoria. sobe nada aqui. Mas porque eu não treino, né? Não faço academia. Não consigo. Legal. E esse peso não subiu rápido, né? Foi devagar que Não, você foi ganhando peso, né? Esse peso aí tem uma história que depois eu Você vou contar, começou- né? De como que eu subi tanto de peso assim. Mas foi depois do juízo, mas isso é outra história. Você participou quando você começou a treinar, você foi aprendendo e tal, e daí você foi participando de campeonato? Como que foi? Eu demorei um pouco para ir para campeonato, né? Eu acho que uns 3 anos para ir pro meu primeiro campeonato, né? Que Sim. foi em Rio Claro, né? Na Copa Pessoa, né? Com a pessoa aproveitar a oportunidade, mandar um grande abraço para os mestres, Homero Pessoa e Simone Pessoa, Grande sempre abraço aí. receberam a gente lá muito bem, são mestres bem considerados aí na região de Rio Claro, Sempre. grandes amigos aí. Sempre convidando a gente quando tem os eventos Sim, deles. Né? uma Copa bem importante da regional. É bem dizer que é o maior do regional, né? Sim. É bem importante mesmo. E esse foi o primeiro campeonato que eu fui. Comecei, né? E nisso daí logo eu já ganhei minha primeira medalha, né? Que foi de bronze, né? Que a primeira luta eu perdi para um japonês. E depois ganhei mais 2. Né? Aí consegui a medalha de bronze, a primeira, né? Sim. Aí fiquei meio triste, falei, vou perder a primeira, né? E aí acho que o Tatu me encorajou, né? Falou, parceiro, eu também perdi, vai lá na próxima hora que você ganha, tal. Você pode ganhar medalha ainda. Eu falei, então vamos. Aí eu fui lá e ganhei. Né, o Tatu só Tatu, pra o frisar, Tatu é um pode contar? grande amigo nosso, é um grande atleta aí, que a gente vai chamar em breve Ele também é para sensacional, conversar eu aqui. aprendi muito com ele. E uma história dele engraçada nesse campeonato também é que ele entrou pra lutar, aí o cara que foi entrar só olhou pra ele assim e voltou pra trás, né? Não quis, falou, me dá a prata aí. Mas porque ele era pequeno, né? Quanto ele pesava? O Tatu, 130 uns quilos, mais ou 140. menos. 140 quilos, mais ou menos, né? Uma criancinha, né? Pequenininho, né? Eu vi que o rapaz, só o cara E daí era conta também. também essa parte aí, que na época a gente, na academia, a gente não tirava muito, não separava muitas categorias de peso. Então o Regis pegou uma época aí que você lutava com gente de qualquer peso, né? Mesmo com 55 quilos, você lutava com um cara grande, cara de Eu 100 sempre quilos. eu sempre fui, do começo ao fim, eu sempre fui o mais pequeno, né? O mais leve. Né? Então eu sempre pego tudo as lutas, pra mim era bucha, né? Eu aprendendo ainda, tô só Você apanhando. pegava sempre gente mais pesada. Muita gente vê e fala, ô, você é foda, você não perde, não sei o quê. Eu falei, não, mas isso aqui antes, se voltar no tempo, eu fiquei anos perdendo, fiquei uns 2 anos Com anos e anos apanhando, né? Apanhando. Nossa, mas sofri. Hein? Mas depois eu fiquei bom também. Aí, tudo conta com pra esforço, gente né? mais, conta um pouco dos campeonatos ainda. Você foi em vários? Como que foi? Eu fui em poucos campeonatos, se for contar, né? Foi uns 10 campeonatos, mais ou menos, né? Mas acho que acho que vale contar, que eu acho que uma das minhas melhores participações, que foi um de Dourado, que teve na cidade de Dourado, acho que foi a primeira Copa Dourada de Jiu-Jitsu. Quem que foi juntos aí? Nessa Copa, rapaz, foi o belga, que era
Mestre nosso O também, belga, né? o belga, um grande abraço pro mestre belga aí que tava... Chato pra caramba pra lutar, meu Deus do céu, não deixava a gente... Grande Mas era belga bom, fez- porque a gente aprendia, né? Ele Grande falava, não, belga fez um grande trabalho aqui no pega o Instituto pesado que é pra também. você aprender. Falar, então tá. O mestre Luiz Antônio Calandrin fez um grande trabalho aqui. Grande belga, uma bicha Ele fez um... sensacional. Foi vários meses, anos aí treinando e dando aula aqui pra gente. Sempre dando aula de graça aqui no Instituto, ajudando as crianças carentes também. Foi um trabalho bem significativo, bem importante aí. Um grande abraço aí, mestre belga também. Ele tem uma técnica, uma guarda absurda, né? Era complicado. Eu nunca passei a guarda dele. Não, eu muito menos. Nem na meia guarda eu passei. Sim. A vida inteira. Muito bom. Então esse campeonato a Aí gente vocês foi... foram lá, foi você, ele, quem mais? Rodox foi? Fui eu, o Belga, o Rodox foi o Luan, foi o Rafa Greve, que depois deu um pouco de aula aqui também, Rafael né? Corado, isso. E eu, né? E a gente foi disputar. E chegando lá, todos eles estavam com a categoria certinha, inscrito já. Sim. E eu não sei o que aconteceu com o meu nome, que o cara não colocou. Ele chegou em mim e falou assim, nossa, cara, esqueci de pôr, agora só tem de categoria de 80, 85 pra cima. Falei, não, mas põe aí que eu quero lutar. Eu falei, eu não vim aqui à toa, né? Não vai ficar sem lutar. Aí ele mexeu os pauzinhos lá e colocou. Falei, vou pôr você como 80, hein? Falei, não, pode pôr. E você tinha quanto na época? Na época eu tava com 65. Eu já tinha subido um pouquinho de peso, ganhado massa, né? Porque Tá. do lado do treino, né? E eu me inscrevi no absoluto também, né? No absoluto foi eu e o Rafa. Sim. E aí, o que aconteceu, né? Foi luta. Lutei acho que 3 ou 4 lutas, né? No peso casado lá, entre aspas, né? Ganhei no peso. Ganhei de todo mundo. E quando chegou no absoluto, eu já meio cansado e tal. E ganhei mais 3 lutas, fui pra final, né? Com outro cara. E ali eu perdi no cansaço mesmo, perdi por pontos, né? Sim. Mas só de não ser finalizado, Já tá já ótimo. foi. Nesse eu ganhei as 2 medalhas. Cara. Foi a primeira vez que eu fui no Você absoluto. ganhou no peso e no absoluto. Essa eu ganhei no peso no absoluto. Tem Legal. casa de medalha. Teve, nesses campeonatos, você teve uma vez que fizeram uma pegadinha com você. O mestre, gostaria de mandar um abraço também para o grande mestre Daniel Rego, que hoje em dia se encontra nos Estados Unidos, está fazendo um trabalho lá. Mas ele teve uma época que ele veio para cá e fez um grande trabalho com o jiu-jitsu. A gente deve bastante aí para ele pelos anos de ensinamento aí, né? E ele veio uma época para preparar a gente para um campeonato. Foi. E o Daniel... A pedido do mestre José Eduardo. Ele veio, ficou um tempo aqui, acho que ele ficou um mês aqui na cidade, que ele estava com uns afazeres lá em São Paulo, que era a antiga casa dele. E daí ele preparou a gente, né, para ir para o campeonato. Aí chegou lá, conta lá, velho, como Então, que foi. só voltando um pouquinho, quando ele estava aqui, eu vi que ele teve uma maior atenção em mim, né? Ele começava a me corrigir bastante, mas nos mínimos detalhes. Ele não corrigia Ele é bem falando golpe perfeccionista, novo. né? Tipo, ele me via dando armlock, ó, a perna sua não é assim. Ele corrigiu uns mínimos detalhes, porque ele fez uma diferença absurda, né? Sim. Essas semanas que ele ficou aqui, eu posso falar que a minha técnica fez isso aqui. Ó. Subiu. Mas Sim, subiu muito, porque foram os mínimos detalhes que ele corrigiu, né? E foi para ir na Copa Pessoa novamente, né? Sim. E chegando lá, né, a gente foi almoçar. Chegando lá, ele era faixa branca. Eu tudo contente, né? Falei, nossa, agora vou arrebentar, né? Tô melhor, né? Em faixa branca. Aí chega lá, na hora lá, pra ver... Tudo os faixa branca lutou, você não lutou. Eu vi que já tava... Ficou chateado. Chegou lá e falou, falei, mas não ia lutar? Nossa, passaram sua vez, não sei o que, não sei o que. O Daniel falou, não, pera aí, que eu vou lá conversar, né? Eu vi que foram lá, né, mexendo lá. Aí eles mexiam com uma faixa azul. Aí o mestre Daniel assim, sem falou, entender. foi conversar com o mestre Orlando Saraiva, né? Foi com o mestre Orlando Saraiva. Sim. E aí ele Chegou veio, com uma faixa azul. Eu fiquei mudo, né? Falei, nossa. Aí ele falou, não, você é faixa azul agora, não sei o que, né? Na hora eu gelei, na hora, né? Falei, A graduação dele, a graduação. Né? Pegou Você totalmente de graduou, surpresa. você graduou quantos anos depois? Acho que foi uns 3, 4 anos depois, né? Isso aí é bom você falar, porque hoje em dia tem gente que entra na academia É, importantíssimo. e daí quer comprar a faixa, já passa para faixa azul em 6 meses aí de treino. Então Não, tipo, em
6 meses você já pega a preta. Então, Então é complicado isso aí. A escola Grace, né, que é a escola do mestre Zé Eduardo. É a raiz, né? A escola Bering também, que é o do jeitão, mestre Daniel Rego também. jeitão raiz, né? Você é bom, então vamos ver se você tá no nível do cara. Você vai lá, luta, aí você vê se prova você tá que é ou não, bom. né? É. E daí ele te entregou a faixa azul e falou o que pra você? Ele só virou pra mim e falou assim, ó, mas tem uma coisa, Se se perder- você perder, você devolve. Eu falei, nossa. Aí pra ajudar, né? Fomos lá conversar com o mestre Orlando Pessoa, o Daniel. O mestre foi lá escolher o melhor aluno Ele dele falou, ele pra ficou meio fazer a com luta. dó de mim, né, coitado. Porque você era visitante, primeira Ele vez. falou, não, pra ele não ficar sem lutar, eu tenho. Vamos pra ele como meu melhor discípulo aqui, meu melhor aluno. Eu Que era olho quem? pro cara. Quem que era, eu olho rapaz? pro cara, o mesmo japonês que tinha ganhado de mim na primeira luta do mesmo campeonato. Era a primeira karma, vez. era karma do Regis. Era E karma. ele também com a faixa azul. Eu falei, nossa, agora será que é agora. revanche? Cara? Daí a gente foi, tem filmado essa luta, eu não sei que filmou. Vamos colocar no vídeo aí, vamos colocar uns trechos aí. Aí fui e consegui ganhar a luta, né, com o Mata-Leão. E eu fiquei com a faixa. Aí lutei mais 2 lutas lá, deu bom também. E Boa. trouxe mais medalha também. Acho que todos que eu fui eu trouxe medalha, né? Legal. Acho que todos, fui em poucos, mas todos que eu fui eu consegui trazer medalha. Essa época você já estava trabalhando na coleta? Como é que foi? Conta essa parte da sua vida Nessa aí. época eu não tava E já conta dos estudos seus, como é que foi. Eu não tava na faculdade ainda, né? Nessa aí, na época, o trabalho veio... Mesmo ele treinando, ele estava trabalhando, estudando e treinando. 3 coisas. Era uma caminhada e eu... Com quantos anos de idade isso? Estava com 17? Isso aí eu tava pra 16 para 17 16 para anos. 17, Tinha ele trabalhava, recém estudava. mudado pra cidade, né? Meio estranhando a cidade ainda, né? Porque a vida inteira no sítio, né? A gente mudou pra cidade, né? Por conta da saúde do meu pai, né? A gente veio pra cuidar dele aqui, né? Sim. E aí a gente começou, aí eu comecei a entrar de cabeça mesmo no negócio, né? Aí veio o primeiro emprego e tal, né? E veio numa hora certa, porque se vem antes de eu conhecer o jiu-jitsu, não ia dar certo, porque como é que eu ia correr? Né? Não corria. Se eu corresse daqui na porta, eu morria de pau dentro. Não tinha Então o jeito. esporte acabou ajudando até Então, nisso. aí Você tinha já um pouco de fôlego para começar a correr. comecei a trabalhar, né, na firma terceirizada aqui da prefeitura. E pouco tempo depois me colocaram na coleta de lixo. Coleta de lixo, todo mundo sabe, naquela época era pesado. Conta né? como que é. Quantas horas você corria por dia? Corria pegando peso e jogando dentro do caminhão, né? Pega o peso, joga pra cima, Você pula em cima do começava- caminhão, sai do caminhão. Era pesado. Você corria das 7 da manhã até umas 2, 3 horas da tarde sem parar. Nossa. Tomava uma aguinha, né? Porque tem que tomar. Uma né? aguinha e vai. Sem parar. Aí chegava em casa, né? Tomava um banho, jantava, descia pro jiu-jitsu. Boa. E aí o que acabou acontecendo? Eu, né, comecei a pegar gosto mesmo pra coisa, e eu começava assim para ser o primeiro a chegar e o último a sair. O primeiro a chegar e o último a sair. Primeiro a chegar e o último a sair. E aí isso começou meio que virar aquela história de mestre e discípulo, sabe? Porque teve uma vez, isso é agora que eu lembrei, ó, teve uma vez que tava todo mundo aqui, né? Nós esperamos quase 1 hora, e você não aparecia. Porque você não atrasa, você nunca atrasa. Um dos meus atrasos, fantástico. E aí o que aconteceu? Foram embora, todo mundo. Eu falei, vou esperar mais um pouco. Aí você tinha passado de carro. Aí você viu. Falou, o que você tá fazendo aí? Não vai ter treino hoje. Eu falei, mas como que você não falou nada? Vamos treinar então, vai. Aí você deu uma aula só pra mim. Boa. E aí nisso daí começou essa história de mestre e discípulo. Todo mundo fala, esse daí é o aluno do João. Até hoje, é o aluno do João, o aluno do João. Ficou conhecido, então. E teve uma época que você começou a dar aula também, né? Isso aí foi durante a faculdade, né? Quando eu comecei a Você faculdade. fez faculdade do quê mesmo? Eu fiz administração de empresa. Aquele negócio, fiz a prova e passei. Falei, vamos embora. Vai embora. Falei, nem sabia se ia passar, né? E me formei bem, tá, né? Nota boa. E nesse meio tempo eu larguei a coleta, né? Fiquei 5 anos de coletor, 5, 6 anos. Larguei a coleta, né? 5, 6 anos treinando corrida atrás do Nossa caminhão, então. Senhora. Mas fei Depois bem, você já fei entrou bem. pra... Aí eu entrei na prefeitura como estagiário, no transporte escolar. Sim. Né? Tava eu com o Peitão. O Peitão, quando começar, ele vai começar a treinar com nós. O Peitão Sim. é bom também, Vai forte. trazer ele, vamos trazer. Você escutou, né, cavalo, velho? E aí eu comecei, né, de estagiário, fiquei até o fim da faculdade, né, fazendo estágio. E uma das exigências do estágio, da faculdade, era o estágio
E você tinha que cumprir horas complementares, né? Fazer algumas horas voluntárias, né? Complementar para poder pagar a faculdade, né? Porque era pelo Chess, né? Sim. Eu estudei lá na Uniesp, em Jaú, na época. Sim, sim. E aí, mais uma vez, o jiu-jitsu na minha vida. Né? Eu falei, nossa, o que eu posso, né? Aí, conversei com você, né? Você conversou com o mestre Eduardo, falou, ele pode, né? Dar um seu monitor de jiu-jitsu, né? Por causa da faculdade, né? Tá pedindo. Eu falei, não, pode. Né? E aí eu comecei na José Alves Mira. Começou um trabalho ali na escola José Alves Mira, de Dois Córregos, né? Dar aula para crianças carentes. Né? Eles tinham um tatame lá, né? O Tunico velho, né? Tunico é bom do karatê, ele quer esconder da gente. Grande abraço, professor Tonico. As filhas fizeram defesa pessoal. Né? A Gabi, a Marcela, né? Ele é um grande professor e também um grande amante das artes marciais aí. É sensacional. E aí eu comecei lá. Fiquei um bom tempo lá, quase até o final da faculdade fazendo, né? Tinha bastante aluno e era tudo gratuito para as crianças. Tudo gratuito. Né? Tem foto, tem vídeo também, né? Vou colocar aí a gente manda aí. E o povo foi tão marcante isso daí, porque até hoje, essas crianças que eu dei aula, até hoje me vê na rua e falam, professor, não vai voltar? Quando é que vai voltar? Todo mundo fica ansioso, né? Fica ansioso. Pra gente voltar, né? Legal. Porque é aquele negócio, né? O jiu-jitsu se você vai na academia, você tem que treinar o jiu-jitsu, né? Sim. E não servir pro jiu-jitsu, né? Só que aí você faz 20 minutos de aquecimento, você faz 30 minutos de alongamento. E na hora de treinar a arte, você treina 5, 10 minutos, né? As pessoas não vai, né? Você tem que treinar a arte, né? Sim. Então eu sempre prezei por isso, que foi o jeito que eu aprendi, né? Legal. E atualmente, como que você está hoje em dia? Você está trabalhando, você gosta bastante de rodeio, você gosta dessa parte rural, assim? O que você anda fazendo nascido e criado no sítio, né? Sim. Que nem uma raiz forte. Porque isso é coisa antiga, né? O meu cordão umbilical, quando eu nasci, né? Ele foi enterrado numa mangueira. Que é para dar terra, né? Mesmo, né? Sim. Então, todos os sítios como que eu morei, sempre foi com lida animal, né? Boi, vaca, cavalo, porco, né? Galinha, essas coisas. E o rodeio sempre teve na minha vida, né? Sempre. Eu gostava de acordar cedo para assistir Globo Rural, né? Ver essas coisas de animal. Sempre gostei. Legal. Nossa, demais. O rodeio entrou na minha vida, né, como competição, em 2016. É bem recente a história. Como competição, né? Porque o que aconteceu? Na época eu trabalhava na Connect Core, né? Que lá um abraço para o André, né? Para todo mundo que trabalha lá, que são meus amigos, né? Até hoje. Quando eu saí de lá, eu fiquei um tempo parado, né? Passei o restinho do ano, que eu saí quase no fim do ano, 2016. Sim. E em 2017 surgiu a oportunidade de um amigo em comum de Torrinha, né? Falou, vamos em Itaquaritinga, né? Tem uns rodeios lá e tal. Falei, vamos lá ver. Aí lá foi a primeira vez que eu montei. Aí certo, né? gosto. Sempre montar, mas a primeira vez que eu montei certo, né? Com equipamento certinho. Aprendi a amarrar corda americana, né? Usar bota certinho. E aí eu comecei a entrar para esse meio. E comecei a me dar um dinheiro, tipo, para treinar boiada, não disputar campeonato, para treinar boiada, né? E na época que estava em alta era o Rancho Primavera, né? E hoje é um grande circuito hoje, né? Legal. Que eu me espelho muito, né? Legal. Que eu tenho até a camisa, né, da competição, tudo certinho. Sim. Né? E essa foi o meu começo, né, mais recente, que foi no mundo dos rodeios mesmo, né? Só que aí eu fazia o quê? Quando eu arrumava um emprego, eu parava de ir. Que nem eu arrumei um emprego no Correio em 2018, aí dei uma parada. Aí no final de 2018, eu saí do Correio, que foi aquela entrega dos kits digital gratuitos, das antenas que ia fechar os negócios, o sinal, né? E em 2019, eu voltei até junho, julho, eu rodei de novo, e depois, agosto pra frente, comecei a na Rally Tour, né? O Joel, o Juninho, tem um abraço pra ele, né? Tem que voltar, hein? Já tá quase na hora, hein, cara? Eu já tô me machucando demais já nessa história. E aí veio a pandemia, né? Chegamos na pandemia, parou tudo, né? E a gente ficou, né, naquela ajuda do governo, né? A gente não foi mandado embora, mas ficou naquele auxílio bem e tal. A gente ficou o 2020 parado, né? E em 2020, em dezembro, acabou o auxílio, né? Não teve mais. E
E aí, pra minha sorte, em janeiro voltou Um pouco de os rodeio. rodeios, voltou só que com live, sem público, mas com live. Que você começou a fazer um pouco. Isso, automaticamente, o que aconteceu? As boiadas começaram a ser treinadas de novo. Legal. Voltei de novo e tô até hoje. Legal. Não sei, até quando... Até quando der Até certo. quando nenhum boi pisar na minha cabeça. E você pensa em voltar a treinar agora, jiu-jitsu? Conta um pouco para nós aí Então, o que isso fez na sua vida, se isso foi legal. Porque dentro do Instituto, eu gostaria até de estar falando aí, agradecer o mestre José Eduardo por sempre estar apoiando aí o esporte aí. E todas as crianças que passaram aqui, todos os alunos, nunca foi cobrado nada, né? O Regis é prova aí, foi aluno desde o começo, nunca pagou uma mensalidade. Nunca. Nem nunca vai pagar, então... E um fato que é importante falar, meu primeiro kimono, vocês fizeram vaquinha pra comprar pra mim. Né? Sim, o mestre José Eduardo, eu acho que foi o mestre que deu pra você o primeiro kimono. Eu fiquei sabendo que era vaquinha, não sabia. Acho que é. Tá bom, então obrigado, mestre. Tô sabendo agora. Mas foi isso aí, meu kimono foi ganhado, cara, não te comprei. Nunca teve custo, nada, né? Legal. E você pensa em voltar a treinar? Como é que tá aí os... Penso em voltar, porque todo mundo que você deu aula, que depois eu dei aula, que depois a gente deu aula junto, né? Eu ajudando você, né? Sim. O pessoal fica ansioso, né? Mesmo treinando nas academias, falou, quando que vocês vão voltar? Porque eles gostavam, né? Sim. A gente, tipo, não tinha hora, né? A gente ia... Tinha vez que eu chegava às 6 horas da tarde aqui e saía quase meia-noite, né? Treinando, né? Então, ansioso. Só que eu sempre falei pra eles, né? Eu falei, só tem um jeito de eu voltar, 2 jeitos de eu voltar. Se eu volto dando aula, Sim. ou o João volta, porque é com ele que eu vou aprender coisas novas, né? Sim, porque sim. senão, como é que vai? Não tem jeito, né? Tá certo. E você gostaria, agora temos uns minutos aí para você fazer uns agradecimentos aí, que você quiser falar da família, dos amigos aí. Bem curto mesmo, né? Acho que para resumir a entrevista normal, acho que o jiu-jitsu, a minha vida se pode dividir assim, antes do jiu-jitsu, depois do jiu-jitsu. Porque quando entrou na minha vida... Tinha uma época que ele assistia uns vídeos da família Grace, que era em fita aí, Eu né? não sabia quem era a Grace. Eu li que falaram, na minha cabeça era o Minotauro, o cara. Falei, não, o Sim. Minotauro é o cara. Porque você viu o primeiro no Pride, né? Que era o até Pride. então eu não sabia. Sim. Aí o cara falou, mas você conhece os Grace? Eu falei, Grace? Quem que é Grace? Então, aí o primeiro vídeo que eu vi foi do Hélio contra o Cato, antes do Kimura. Sim. Preto e branco, tudo mostrar pra mim. Eu falei, nossa, então já tinha nessa época. Grão-mestre Hélio. Grão-mestre Hélio Gracie, né? E aí eu comecei a ver as outras lutas, né? Hélio Gracie versus Kimura. Aí começou a usar os vídeos do Rickson com o Rei Zulu. O Rickson Nossa, até hoje aí, aquilo eu pra falei, mim, nossa, que isso. melhor de todos, sem dúvida Mas, nenhuma. pra mim, o que me abriu, assim, a Espelho mente foi eu falei, nossa, foi quando eu vi o Royce, né? No primeiro UFC. O primeiro UFC. Eu falei, cara, porque aí foi aquele negócio, você viu o cara pequenininho pegando todo mundo, sem bater. Eu falei, nossa. Falei, não Aí te tem... incentivou. Aí que ele colocou mesmo o jiu-jitsu no mapa, né? Sim. E, tipo, é uma arte que, tipo, me atraiu por quê? Porque eu, como era muito pequeno, não tinha como eu querer lutar com alguém maior, né? Sim. E o jiu-jitsu proporciona isso, né? Mesmo assim, você aprendeu um pouco de luta, a gente fazia um vale tudo aí, Aprendi um MMA, pouco né? Dentro da defesa pessoal do jiu-jitsu que a gente treina, a gente faz bastante Como essa parte. posso falar? Você falou pra mim, você sabe lutar boxe? Eu falei, não, eu sei como que dá soco, mas eu não sei lutar boxe. Mas eu tenho uma noção, entendeu? Sim. Uma noção. Judô tem uma noção, né? Aliás, o Rodriguinho era um grande mestre que deu um pouco de aula com Grande nós abraço também, né? pro Rodriguinho. Grande mestre Rodriguinho. Grande Já mestre. me deu um couro uma vez que meu pai do céu. Só encostei nele já tava Ele no é mais chão. leve que você, né? Ele tinha... Bem mais leve, menor, né? Sim. Eu lembro que eu só encostei nele, assim, eu nem vi o que tinha acontecido. E sempre tive uma boa noção de tudo, né? Mas o meu carro-chefe mesmo foi o jiu-jitsu. Sempre Né? foi o jiu-jitsu. E tem algum agradecimento que você gostaria de fazer? Sua família, ou alguém que você quer falar? Você tem um espaço agora aí para ele falar? Eu primeiro agradecer o convite, né? Para estar contando aqui um pouco da minha história. Agradecer né, como eu que você comecei. aceitou aí, né? Tá falando aí com a gente aí, né? Não, a surpresa maior foi ser entrevistado pelo mestre, Então, né? isso aí não tá certo, viu? Isso aqui é da Karina. Karina, obrigado por esse momento, viu, Karina? O Karina, Porque... você... Eu falei, o mestre entrevistando o discípulo é a coisa mais sensacional do mundo. Né? E agradecer, porque assim, o jiu-jitsu na minha vida, você pegar
minha vida sem jiu-jitsu era ninguém, eu não Zé Ninguém. Depois do jiu-jitsu... Te deu autoconfiança, autoconfiança, respeito, todo mundo me vê na rua, o cara do jiu-jitsu, o aluno do João, o cara é bom, né? Porque quando começou a correr a fama, eu fui muito desafiado, né? Por causa do tamanho, né? É verdade. E até tem uma história que nós dois quase morremos. Você morreu de medo, né? E depois eu que paguei o pato, né? É verdade. Na época que a gente tinha muito desafio, e na época eu lutava, né? Com gente grande, né? Tinha o próprio Monstrinho, rapaz. Lembra do Monstrinho? Sempre lutava, sempre tinha os Monstrinho pesados, né? sem vergonha, judiava de mim. E Tatu, Luan, né? Tudo. Só que aí teve um cara que eu não sei de onde ele veio. Né, que ele nem passava na porta, né? Ele chegou meio de lado, assim, e o cara... Tipo, você via que... Eu falei, alguma coisa épica ele mesmo, essa história é épica. Alguma coisa ele luta, que não é possível. E eu parado no canto, assim, olhando. Aí ele não sabia nem que era eu, né? Ele falou, Não, eu vim aqui desafiar o João. Eu falei, mas que João? O professor. Aí eu falei, eu vi que você ficou olhando. Eu falei, mas caramba, mas quem que é você? O que você vê aqui? Na hora eu pensei assim, falei, nossa, vai ser uma lutona, hein? Aí ele falou, não, já que você quer lutar, você entra aí, ó, aquece, que você vai lutar com o meu melhor aluno. Aí ele tá sentado ali, ó. Se você ganhar dele, você luta com ele comigo. primeiro, porque eu tava sem aquecer, tava cansado. O dia inteiro dando aula. Aí eu olhei assim e falei, pô, mas o que esse cara quer? Deixa eu ver o que ele... Eu lembro que eu só olhei pra você, tipo assim, você tá ficando louco? A estratégia nossa era cansar ele um pouco. Aí ele chegou em mim e falou assim, ó, só cansa ele que depois eu acabo. Só cansa ele que depois ele finaliza. Eu falei, nossa, eu acho que eu demorei, enfim, né, resumindo a história. Enquanto isso eu fui aquecendo e fiquei vendo a luta. Ele falou, não, mas eu não vou lutar com ele. Eu demorei. Ele é muito leve. Mas eu falei, não, mas luta só pra você aquecer, né? Eu falei, depois você pega eu. Tirou pra nada. Aí, na moral da história, ele me arrastou no tatame acho que uns 2 minutos. Até eu perceber que ele 3 minutos foi. Até eu perceber que ele não sabia lutar, era só força. Eu falei, e muita força. Não, absurdo. Absurdo. Aí eu comecei a ficar mais tranquilo. Eu falei, bom, é só. Vamos ver se ele cansa. Aí foi dito e feito. A hora que ele cansou, eu comecei a pegar 1, 2, 3, 4. Aí esse rapaz começou a ficar bravo. Aí ele começou a ficar bravo, porque ele não admitia perder pra uma pessoa mais leve. E aí, depois disso aí, né? Ele nunca mais voltou lá depois. Não. Aí depois disso, aí a fama correu por tudo. Aí, tá sempre esse cara tá. E aí começou a atrair mais gente. Falou, que arte que é essa, né? Porque, como é que o cara tá? E aí começou a subir mais o meu respeito, né? Respeito assim, bom, né? Tipo assim, a pessoa falou, você é bom mesmo, nossa, que legal e tal, né? Sim. Aí o pessoal vinha perguntar, pedia pra contar a história, como que foi, até hoje, né? Pedro, como é que é aquela história? Essa ficou épica. Não, ficou legal, cara. Mas enfim, é só pra registrar isso aí, né? Mas enfim, agradecer a tudo, cara, porque o jiu-jitsu na minha vida foi... Até hoje me traz frutos. Sim. Né? E agradecer... Frutos positivos. O esporte sempre traz fruto na vida de toda pessoa, isso aí é bem legal. Agradecer a todos, né? Agradecer ao mestre Zé Eduardo, né? Pelo espaço, né? Tudo. Você por me treinar, né? Foi uma honra. Seu melhor sempre, discípulo, né? Disparado, né? Estamos sempre aqui para treinar. Né? Nós estamos aí, né? O discípulo está sempre pronto para voltar. Quando o mestre chama, a gente está pronto, né? Obrigado mesmo, né, a todos aí pelo convite, né? Foi uma honra participar aqui. E quem sabe voltar mais vezes aí, só que agora para falar sobre os rodeios, né? Vamos ver se isso daí vai virar mesmo, né? Se virar, a gente vai... Continua. Vamos pôr Decorgo no mapa do mundo, hein? Se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Foi um prazer. Hoje recebemos Regis. E foi um aluno aí dentro do Instituto. E vamos receber mais alunos e mais pessoas aí que colheram frutos aí do esporte, frutos do jiu-jitsu. Acho que isso é bem importante aí. Agradecimento ao Instituto Usina de Sonhos, mestre Zé Eduardo, a Karina e a equipe aí, Kaique aí junto com nós aí. Um grande abraço aí e até mais. Obrigado, gente. Você acompanhou o programa do Instituto Usina de Sonhos, um programa voltado às boas práticas em diversas áreas: cultura, educação, saúde, esportes, turismo e muito mais. Instituto Usina de Sonhos, por um mundo melhor.